Esse debate saiu completamente do controle. Quando o assunto virou aborto, ninguém quis recuar. De um lado, a defesa dos direitos das mulheres. Do outro, a ideia de que a vida começa na concepção. E o que era discussão virou confronto. Fica até o final, porque esse é um dos trechos mais tensos que você vai ver. Quando começa... aí vamos pra pauta do aborto, né? Eu acho que é a mesma pergunta que eu fiz pra eles da última e eles não responderam. Vamos ver se agora responde. Acho que não. Eu acho que vale. Bom, quando começa a vida humana? É isso? É o objetivo. Então tá, passa aí. 5 minutos. Põe. A ciência define a morte humana através do fim da atividade cerebral. Então seria coerente a gente reconhecer o início da vida humana a partir... De volta. Sério? Pode ir. A ciência define morte humana através do fim da atividade cerebral. Então seria coerente a gente avaliar o debate da vida humana a partir da atividade cerebral. Agora, acho que esse é um falso debate, né? Porque isso diz respeito ao debate da ciência. Eu não sou cientista, eu sou formada em letras. Eu tô aqui debatendo os direitos das mulheres e o fato de que a gente tá num país onde o aborto clandestino é, em alguns estados, a 4ª, em alguns estados, a 5ª maior causa de morte materna. Então, é fato que as mulheres abortam. Isso sempre ocorreu na história. Em algum momento, na história do capitalismo, num casamento perfeito entre capitalismo e patriarcado, se decidiu regulamentar com uma lei o que acontece dentro do ovário e do útero de pessoas que nascem com útero. Não existe uma lei, Mulher. né, Virgínia, pra saco escrotal, não existe uma lei pra nenhuma parte porque a mulher não tem. do órgão do corpo. Não rola um bebê no saco escrotal, né? Não sei se Calma, você sabe. gente, calma. Inclusive vocês acham que o estuprador tem que estar na certidão, né? Vocês querem mais direitos, inclusive, pro estuprador, por exemplo. Não, vocês que querem. A gente quer que ele aí seja a questão, na minha reflexão, que aí eu devolvo, né, pra vocês debaterem, acho que a Virgínia também ia ter questões a complementar, é que a gente tá vendo mais uma vez aqui uma operação que essa gente da extrema-direita adora fazer. Que é usar a ciência de forma conveniente para atacar direitos da população LGBTQIA+, direito de abortar, inclusive em caso de estupro, como é o caso do estupro da menina de 11 anos, que Eduarda, aqui presente, fez um vídeo comemorando a decisão de uma juíza que falava que... mas a gente não esquece esse tipo de coisa, Eduarda. Que bom. A gente não esquece. Foi a primeira vez que eu saí. Eu jamais vou esquecer isso. Porque é uma violência tão brutal. Você dizer pra uma menina de 11, 12 anos que essa menina tem que aguentar mais um pouquinho. Gente, que absurdo isso. Que absurdo. A OMS reconhece o risco de vida que uma pessoa de 11, 12 anos tem ao parir. Isso tá dito nos manuais de ciência médica, entendeu? Então vocês gostam de usar a ciência sempre que é pra negar o direito das mulheres, o direito das populações LGBTQIA+. Agora, quando é pra usar a ciência, consensos científicos, inclusive, usados pra aplicar leis de direito ao aborto na Argentina, nos Estados Unidos, na França, aí vocês abrem mão da ciência. Vocês escolhem o que vocês querem. E é sempre muito simples o debate pra vocês, né? É morte, é crime, é tiro na cabeça. É sempre essa discussão. Quando o debate é muito mais complexo. Mulheres morrem por abortos clandestinos. O que a gente faz com isso? Como que a gente impede? Fecha a clínica clandestina. Como que a gente impede? Fecha a clínica de aborto. Para de transar por aí. Agora, é engraçado isso que você tá falando, né, Eduarda? Porque o Guto Zacarias, ele vai lá e manda áudios... o Guto Zacarias, não sei do que você tá agora falando. Você detesta ele. Não, eu nunca defendi ele é da MBL. Mas eu tenho ojeriza MBL, eu sempre falei que esse cara era um canalha. Não tem ideia será que Guto Zacarias é o único hipócrita de extrema-direita que fala contra o aborto, enquanto fica convencendo amante e namorada a ir nos jardins abortar porque lá é seguro? E se ele não for, eu quero que outros apareçam pra gente esculachar. A alucinação de vocês, a verdade por trás da alucinação de vocês, é que todas as mulheres, várias mulheres de todos os tipos, cristãs, religiosas, ateias, políticas, legisladoras, professoras, todos os tipos de mulheres abortam. Algumas morrem. Quem são as que morrem? As que não têm como pagar a clínica nos jardins. Clínica nos jardins? Podia fechar todas, então. Pergunta pro Guto. Agora é o seguinte, eu acho que ele me passar o endereço, não tem ideia de quem seja Guto. Eu acho interessante que vocês falam em defesa da vida, mas como a Letícia já falou, a biologia só importa pra ser transfóbica. Porque quando a gente tá falando de uma criança de 11, 12 anos, aí sim vocês defendem a pena de morte. Porque ela tem que correr o risco de perder a sua vida pra poder levar a ideologia que vocês defendem, que é que ela tem que ter um filho fruto de um estupro.
Então é bem interessante. A Eduarda, no debate que fez comigo na outra vez, disse abertamente que estuprador tem que sim estar na certidão. E defende a lei Estatuto do Nascituro, que diz que o estuprador tem que aparecer na certidão. Eu sou a favor também, não sabia que existia essa possibilidade. Existe. Nossa, que bom. Então vocês estão dizendo que o estuprador é pai. Então eu queria que vocês olhassem aqui pra câmera e falassem, estuprador é pai. Tem que estar ali na certidão, tem que ser reconhecido como um bom pai. Né? Inclusive, porque se isso acontece... tá na certidão. Ele tem que pagar, então ele é pai. Tem que pagar. Então é isso, né? Eu acho que é importante ver essa hipocrisia de vocês. Porque no fim das contas não tem nada de defesa da vida. Vocês não defendem a vida, vocês defendem abortos clandestinos. É isso que vocês defendem. Ou seja, a vida. Não. A gente defende. A morte de mulheres e pessoas com útero que morrem clandestinamente. Pessoas com útero. Porque homens trans, boicetas, todos eles morrem. Mulheres. Não, não são mulheres. Biológicas. Não são mulheres biológicas. Não, gente, vocês são burras. Porque assim... Mulheres. Achar mulheres. que mulher biológica... Não. Acabou, calma aí, gente. Vai. Mulheres. 5 minutos. Você quer começar? Posso começar? Não, vai. Pode começar? Tá, vamos lá. É bom a gente ressaltar alguns pontos aqui. Porque tem muita mulher morrendo em clínica de aborto clandestino. A gente fecha a clínica de aborto clandestino. A gente impede que essa mulher aborte. Simples assim. A gravidez é a consequência mais natural do sexo. Ora só, pasme. Quando você transa, você engravida. Olha que loucura, que biologia opressora. Não existe sexo seguro. Toda gravidez representa risco de gravidez. Pasme. Toda relação sexual representa risco de gravidez. É igual com 12 anos. Com isso. Então vamos lá. Sim, uma pessoa de 12 anos que transa também corre risco de engravidar. Você Inclusive, acredita? falando E o risco de morrer ao parir é igual de uma pessoa adulta. Vou falar disso, vamos lá. Em 2023, Uma pessoa no de 12 Brasil, anos não transa. o dado Estuprada. mais recente que a gente tem no Brasil, que eu achei, é de 2023. Em 2023, 14 mil menores de 15 anos engravidaram e tiveram esses filhos no Brasil. Dessas 14 mil, papo de nem 10 chegaram a ter complicações reais no parto. Então, essa história de que tem que abortar se a adolescente engravidar, se a criança engravidar, porque senão ela que vai morrer. Mentira! Porque se alguma criança morre, de fato, durante um parto, é a exceção da exceção da exceção, até porque é exatamente por isso que existe cesárea hoje em dia, é um procedimento seguro. Vocês não defendem Agora, a biologia, né? Vamos lá. Ela falou que o início da vida começa na atividade cerebral. Ela fala isso. Alguns falam que é quando começa o batimento cardíaco, alguns falam que é quando começa a sentir dor, alguns falam que é quando começa a se mexer, alguns falam que é quando termina de formar o pulmão. O amigo dela aqui no último debate disse que começa só depois do parto. Então, assim, sinceramente, não tem como esse debate existir, porque cada um vai dizer uma coisa e a gente não chega em lugar nenhum. Eu vou parafrasear novamente o cientista que eu já mencionei aqui da última vez, e que inclusive está caminhando para também se tornar santo da Igreja Católica, Jerome Lejeune, que é o médico responsável por descobrir a causa da síndrome de Down. Esse cara diz que a vida começa na concepção. Vamos falar, por exemplo, sobre a palavra feto. A palavra feto vem do latim. Ela significa prole, descendência, filhote. Vamos falar sobre a palavra embrião, que é o estágio anterior ao feto. Essa palavra vem do grego e significa aquele que é jovem. Vamos falar sobre a palavra concepção, que é quando a vida se inicia? Abre o dicionário. Concepção significa o ato de gerar vida. Então, sim, a vida se inicia na concepção. E não importa o que os abortistas que gostam de matar bebê digam. Agora, eles falaram... Foi um dos ganchos que a gente quis puxar, por exemplo, que eles falam que é porque vocês defendem eugenia quando vocês falam de biologia. É engraçado falar de eugenia, porque na maioria absoluta dos países onde o aborto é amplamente legalizado, a maioria das clínicas de aborto são localizadas em bairros negros e a maioria dos bebês abortados são bebês abortados de famílias de mulheres negras ou bebês que foram diagnosticados com deficiência. Em Londres, por exemplo, não nasce mais criança com síndrome de Down. Por quê? Porque é recomendado que essas crianças sejam abortadas. Se isso não é eugenia pra vocês, abortar bebês negros, abortar deficientes não é eugenia, então eu não sei o que mais pode ser eugenia. Posso dar um adendo rapidamente? A um criadora da Planned Parenthood, mesmo, a criadora da maior rede de clínicas de aborto pelo mundo, né, que é a Margaret Sanger, era assumidamente eugenista. Inclusive, ela fazia parte do movimento eugenista americano. E ela posicionava as primeiras clínicas da Planned Parenthood, ela posicionou estrategicamente nos bairros negros, porque ela queria acabar com os bebês negros e não com bebês no geral. Então, Margaret Sanger, inclusive, bem lembrado, Pietra. Muito bem lembrado. A Margaret Sanger tem fotos dela dando palestras com membros da Ku Klux Klan. Exatamente. Inclusive, em julho de 2020, a maior unidade da Planned Parenthood de Nova York removeu o nome dela como fundadora justamente por causa da acusação de eugenia. Essa é a mãe do aborto. Essa é a mãe defensora dos métodos contraceptivos nos Estados Unidos. Essa é a fundadora da maior rede de clínica de aborto dos Estados Unidos. Eugenista. Porque o aborto é eugenista. Ele é
eugenista. Ele escolhe quem tem o direito a viver e quem não tem. As crianças pobres têm que ser abortadas. As crianças das famílias negras, que são a maioria das famílias pobres, Eugenismo é que as têm que ser ricas abortadas. abortam e sobrevivem deficientes e as têm que ser pobres abortadas. abortam e Não, morrem. a gente Isso A gente não quer que ninguém seja abortado. Isso Por mim, é fecha eugenismo. todas. Quem defende isso são as A feministas. sua vontade não determina a realidade. Uau! Uau, eu também não quero que ninguém seja assassinado. E assassinato continua existindo, desde que o mundo é mundo. Inclusive, feminicídio continua existindo. Não, feminicídio Olha lá. existe, mas- Apesar da sua vontade de que não existe o termo feminicídio, o feminicídio existe. Não, Olha ele não lá. existe. Olha que curioso. Ele não existe. Olha que legal. Inclusive, você falou... Vocês falam tanto... Não, no meu também. Vocês falam tanto das clínicas de aborto dos Jardins. Eu peço, por favor, A encarecidamente... gente não, o Guto Zacarias fala. Também pode ser Guto. Guto, pode ser também. Gente, vocês tiram, vocês encasquetam com as pessoas que a gente tem ideia de quem É que a gente é séria, a gente pesquisa, a gente Concorda, acompanha meu. notícia. Posso falar? Eu posso falar? Tá Por isso que a acabando. gente Posso finalizar? conhece. Pode? Inclusive, Guto ou as feministas que falam das clínicas de aborto dos Jardins, eu peço encarecidamente, me passem o endereço dessas clínicas, porque eu vou atrás de tentar fechar. Faz esse favor pra mim. Esses contatos, passa aqui, a Duda vai fazer um trabalho excepcional, não tenha dúvida. Pronto. É Vamos lá, isso? 5 minutos. Bom, antes de passar para a Virgínia, eu quero muito ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Eu queria comentar duas ideias. A primeira questão é que é muito curioso isso, né, que você falou, Eduarda. Existem eugenistas pró-aborto, existem católicas pró-aborto, que inclusive Não, não são discordam de Deveriam vocês. ser excomungadas. Católicas Não pelo estão em aborto, comunhão pelo com a direito de igreja. decidir. Não Não Católicas estão em pelo comunhão direito com a de igreja. É decidir. fogo do Pesquisem. inferno pra elas. Defendem Não que estão em comunhão a com a vida igreja. começa... Deixa ela falar, gente. Defendem que a vida começa, a vida humana começa com a atividade cerebral. Apoiam a luta pelo direito ao aborto porque entendem que o aborto clandestino mata, Comungação nela. mutila. Isso é que o aborto clandestino faz. Agora, assim, gente, é muito simples. Eu vou sair por aí dizendo, galera, aborta. Vamos aí, vamos abortar. Vamos todo mundo abortar? Algumas dizem. Não. Tem até música. Inclusive porque o que a gente acredita é que é preciso criar medidas de prevenção para que as mulheres, as pessoas com útero, que Sim, não não transar é querem uma ter delas. filhos, que escolham não ter filhos, tenham o direito de prevenir a gestação. Isso vocês são contra. Pode camisinha, Pietra? Pode, Não. Dil, Eduardo? Pro catecismo da Igreja Católica, Então, o que vocês Católica, defendem não. é uma fábrica de aborto clandestino. Não, eu defendo o Porque as catecismo da Igreja pessoas vão Católica. praticar Eu defendo relações castidade, sexuais. filha, não defendo Tudo isso, bem, não. você defende castidade pra você, certo? Não, Beleza. pra igreja, né? Faça Eu sou castidade. católica. Faça castidade, você e todo mundo que queira fazer. Ah, obrigada, eu tenho esse dom também, eu Transem, agradeço muito. Deus, o transem, direito de ser me deu, você de e viver a todo mundo que castidade. queira e se Obrigada. previnam. Agora, o problema tá colocado aí. O direito de prevenir, o direito de impedir uma gestação indesejada não existe para as mulheres e para as meninas e para as pessoas com útero no Brasil. Não bom. é acessível para as bom. pessoas o Amém. direito a contraceptivos. Bom. Não é acessível para as pessoas o direito à educação sexual. Eu tenho aluna até hoje que acha que sentar na privada engravida. E que não sabe que aquele ato sexual que muitas vezes foi forçada a fazer, não sabe que engravida. Várias que descobrem a gestação tarde demais, inclusive. Porque não conhecem o corpo suficiente para saber que a menstruação deveria vir em tal período, em tal periodicidade. Isso vocês também são contra, querem colocar uma mordaça nas professoras e professores e impedir que a gente possa debater educação sexual nas escolas, que exista direito a contraceptivo. E tem mais um problema, que vocês falam que são pela vida dos bebês e etc. Seu partido, Eduarda, apoiou a reforma trabalhista que colocou mulheres grávidas dentro de local de trabalho insalubre. Certo? Inclusive fazer uma crítica aqui ao Haddad do PT, que falou que isso era empoderamento. Nós não achamos que isso é empoderamento, é ataque à vida das mulheres trabalhadoras. Vocês falam que são pela vida dos bebês e apoia a polícia que sobe a favela e mata a juventude negra. A polícia que tá com mata fuzil na jovens mão, tem que negros, morrer. Jovens Se tá com negros fuzil de na mão, tem camiseta que de morrer. uniforme. Se Baixa tá a tua com voz fuzil, pra tem falar que da juventude morrer. negra assassinada pela polícia. Se tá com fuzil, tem que Jovens morrer. negros, como Concordo. das 9 que perdemos do Paraisópolis, que foram mortos porque estavam num baile. Com Se tá com Estavam fuzil, numa tem que festa. morrer. Não Se tá tavam com com fuzil, fuzil, tem que com fuzil morrer. na Não mão. tavam com fuzil. Criança que é morta porque tava com um caderno na mão. Vocês Calma, são tá caindo contra suas a coisas. vida. Tá caindo suas coisas. Vocês Calma, são contra a vida, calma, porque tá, não isso vai- fala calma, de calma. direitos Podem respeitar? íntimos, Calma. certo? Direitos íntimos importantes. De mulheres como eu, como Virgínia, que todos os dias vão buscar direito no SUS e não conseguem. Eu passei pelo pré-natal ano passado e eu vi mulheres que chegavam tarde demais a data de fazer o exame de pré-natal que detectava diabetes gestacional, que detectava pré-eclâmpsia, mulheres com tem risco a de ver? vida. Ué, mas vive o SUS, E não é? sabe quem ataca o Mas não SUS? tem a ver. Vocês! Mas você que tá reclamando direita dele. conservadora Ué, sim, que investe. luta contra o SUS, que luta contra cada novo direito que a gente exige, que fala que o feminismo não tem que existir. Cada um você Somos tira nós essas que lutamos por coisas, cara. creche, somos nós que lutamos por escola para as Somos, crianças. somos. A gente defende a maternidade, a gente defende direito à plena maternidade.
E a gente defende também que as mulheres parem de morrer. É isso que a gente defende. A gente também defende, inclusive, Virgínia, dentro do não, útero. ó, minuto. O que vocês defendem é o seguinte, gente. Vocês são contra as leis que protegem criança de 12 anos. Vocês são contra camisinha, contra anticoncepcional. Vocês defendem que as mulheres sejam submissas e de vez em quando façam, inclusive, sexo sem querer. Aí, quando ela engravida, vocês querem proibir que ela tenha a ela mate o garantia bebê. Sim, que ela não morra por um aborto clandestino. Essa é a Isabela. realidade. Agora, sabe o que é estranho? Que, por exemplo, a Marie Ferrer não teve o direito de Ela escolher não foi esperar. estuprada. Teve Ela sim. não teve o direito de poder esperar. Ela escolheu. Várias crianças do nosso país não têm o direito de escolher esperar. Não existe esse direito num país que é recorde de estupros de crianças e vulneráveis. Isso é realidade. Mata o estuprador. Aí vocês não resolvem o caso dessa criança Prende que o você também estuprador. quer que morra. Você também quer que morra essa criança ao parir com 12 anos. Castra quimicamente Vocês, o Elas não morrem. Os dados discordam de querem vocês. dar solução depois que já aconteceu o problema. Agora, prevenir, vocês são contra educação sexual nas Como é que escolas. previne? São preservativo? Você não sabe como funciona o sexo? Ah, tá, tem que estuprar de camisinha, então, é isso que tá falando? Tem que garantir Pelo que as amor de pessoas não Deus! engravidem. Tem que garantir, Estupra essa acabar com a calma, gente. machosfera. Tem que acabar com o discurso de ódio do Red Pill que machosfera. vota, né, Eduardo. Sim, são A seus machosfera. fãs. São seus Patriarcado. fãs. O feminismo. Você sabe que o nome desse podcast é Red Pill, né? Redcast. São seus fãs. É Red, são e seus você fãs. tá aqui. Que você É acha verdade. que é uma reação ao feminismo? Que tá justificado ser machista na internet? Que tá justificado gravar vídeo no TikTok Não, pra dizer ninguém que se a tá mulher falando disser não, ela tem que morrer? Você legitima Mas, essa gente, violência. apologia à violência já é Agora, crime, já pune. Vocês querem oferecer uma solução mágica de um problema que vocês não querem tratar. Oh. Vocês dizem assim, castidade resolve. Desculpa, gente, as crianças não podem escolher a castidade porque são violadas. Virgínia e Algumas Letícia, não, né? 2 minutos pra vocês fazerem a pergunta. 14 anos não é criança. É desigualdade salarial Tá certo agora, agora, né? Desigualdade salarial. E aí, de que lado você está nesse debate? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Cortes e Debates. Estamos chegando na meta de 50 inscritos. Sua inscrição faz toda a diferença.